Oi, gente, bom dia. Muito bom te encontrar aqui nesse dia 16 de janeiro, quinta-feira, para a gente conversar sobre a palavra de Deus, né? Que bom que você está aí, que bom que eu estou aqui, que bom que nós temos essa oportunidade. E hoje eu quero dar meus parabéns para Maura Fabiana. Maura, hoje é seu aniversário, que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida na presença dele, que seus dias sejam prósperos e cheios de felicidade. Às vezes a gente tem que fazer muito esforço para fazer as coisas que a gente já está acostumado a fazer. Tem dias que a vida exige um pouco mais de esforço nosso para coisas corriqueiras que a gente está acostumado a fazer. Ontem, por exemplo, eu estava começando a live totalmente desconcentrado. Eu estava com um pouco de dor de cabeça, dor no corpo, meio zureta, né, como diz assim, e me esforçando para tentar manter uma linha de raciocínio plausível, né, que desse sentido realmente, ou que tivesse sentido realmente. Então foi necessário um certo tipo de esforço. Você já passou por isso? Você que às vezes precisa ter uma fala longa, precisa se concentrar, de repente você é um professor, um palestrante, um pregador, de repente você precisa de ter até mesmo um vendedor, às vezes você precisa ter uma certa linha de raciocínio muito longa e a sua mente está totalmente dispersa nesse dia, né? Totalmente com déficit de atenção, literalmente, e aí fica difícil de concentrar. Então você precisa fazer muito esforço para trazer a sua mente de volta, né? E esse é um esforço que às vezes a gente precisa fazer. Disse o imperador romano Marco Aurélio do século I o seguinte: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso e encontrará a força. A vida é uma batalha constante. Aqueles que não se preparam para ela estão condenados a perder. Então, o poder que a gente precisa ter sobre a mente, mesmo diante de situações adversas. Ontem nós falamos aqui sobre as questões das lutas diárias de cada um de nós, né? O quanto a gente tem que muitas vezes se esforçar para vencer os nossos desafios. E hoje eu quero falar sobre um homem que teve que vencer seus desafios para ser então abençoado por Jesus. Vamos lá? Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, tem a seguinte escritura: E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Esse foi o texto lido e explanado no domingo passado à noite na igreja. E hoje me convém falar sobre ele também, porque ele fala sobre esse esforço de uma pessoa que tinha uma certa debilidade, uma certa dificuldade, uma certa necessidade especial, necessidade de cuidados especiais, para que pudesse sobreviver. Esse homem era colocado na beira do caminho todos os dias por alguém, era retirado da beira do caminho todos os dias por alguém. Ele era um homem cego que estava fora do contexto social normal, ele não podia ir na sinagoga de repente, ele não podia ir a determinados lugares porque ele tinha uma enfermidade, uma cegueira. E naquela tradição, naquele contexto social, uma pessoa que tivesse enfermidade era alguém que estava sendo tratado por Deus, ou seja, Deus estava punindo essa pessoa de alguma maneira. Então essa pessoa ela tinha pouco trânsito na sociedade. Era o caso dele. Mas a gente percebe algumas coisas sobre este homem. Ele viu, entre aspas, mais profundamente Jesus do que todas as demais pessoas que estavam ali. Quando ele fala Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele liga Jesus à figura do Messias esperado, o Messias prometido. A nação já esperava por mais de 700 anos a vinda de um Messias, de um ungido, de um enviado da parte de Deus para restaurar a nação, para ser a luz da nação, a luz do mundo. E as pessoas que estavam ali, nem mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, conseguiam detectar que Jesus era esse Messias prometido. Mas um homem que era cego, ele não tinha a visão normal, ele então consegue detectar. A visão da mente dele estava muito clara.
pelas coisas que ele já tinha escutado acerca de Jesus, pelas coisas que ele já sabia acerca de Jesus, ele, quando percebe que esse Jesus que falaram para ele estava por perto, ele já logo faz a ligação: filho de Davi, Jesus, o Messias, seja a luz da minha vida, seja a luz do meu caminho, seja a luz que eu preciso. Porque a gente sabe que o que possibilita a visão é a luz. Se eu apagar a luz ou dificultar a luz, você vai ter sua visão limitada. Quando se apagam-se as luzes, a nossa visão fica limitada. Uma pessoa cega, ela está submersa dentro de um mundo de escuridão. Então ele fala: Jesus, Messias, seja a luz da minha vida, seja a luz, tem misericórdia de mim. E ele então demonstra que ele tem mais controle mental ainda quando os discípulos de Jesus, que se sentiam puros porque eram perfeitos, não tinham nenhum tipo de deficiência, começa a tentar impedi-lo de falar, de gritar, de clamar. Ele grita ainda mais alto, né? Ele ainda gritava mais alto. Versículo 48 vai falar isso. Eles tentavam fazer ele se silenciar, ele gritava mais alto. Entende? Então ele demonstra um poder da mente, que nós falamos aqui, né? Da citação de Marco Aurélio. Quem sabe o poder que a mente tem, quem tem controle sobre o que a mente é capaz de realizar, essa pessoa desenvolve um certo poder. E esse caso, não estou falando sobre o poder sobrenatural, mas o poder de dominar a sua própria vida. A Bíblia fala sobre isso: assim como pensa na sua mente, assim o homem será, assim o homem é. Então, a nossa mente é um lugar específico. Nossa mente é um lugar específico que dá todas as saídas da vida. A Bíblia fala: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E coração aqui não é o órgão cardíaco, mas é o centro das emoções, da razão, das decisões, sabe? E esse homem, ele estava com esse centro de razão, emoção e decisão muito bem definido, porque ele insiste, ele pensa, provavelmente ele pensou assim: eu não posso deixar que o Filho de Deus, o Messias, o enviado, passe por mim sem me abençoar. Eu tenho que tomar uma atitude. Mas e as dificuldades? E as dificuldades é problema delas. Eu tenho um objetivo e eu vou avançar. E ele então grita mais alto, ele passa por cima dessa tentativa de impedimento. A gente tem que lutar todo dia, sabe? Foi difícil para mim conseguir concentração ontem para realizar a live. Agradeço porque algumas pessoas até mandaram mensagem depois. Às vezes é difícil para você vencer alguns desafios que a sua vida oferece. A vida oferece para você e vai trazendo alguns obstáculos na sua vida. Mas tenha controle sobre a sua mente. Pede a Deus para que te dê lucidez na mente, para que você consiga vencer os desafios que a vida apresenta. Porque se você parar em todas as barreiras que a vida oferecer, a sua vida não sai do lugar. Esse cego não ficou no lugar de vitimista. Ele não ficou no lugar daqueles que lamentam. Ele não ficou no lugar daqueles que pensam: a minha vida é assim mesmo. Ele não ficou no lugar daqueles que pensam assim: a religião fala que eu não posso incomodar os rabinos com as minhas deficiências, então é melhor que eu fique por aqui. Ele não ficou neste lugar. Ele tentou algo diferente, porque havia lucidez na mente dele. E ele queria que essa lucidez da mente também se transferisse para os olhos, para que ele pudesse ver a vida e então tomar o curso da sua vida, tomar as rédeas da sua vida. Agora, ele não ia mais depender de pessoas que o colocassem, o tirassem dali, que levasse do banheiro, que levasse comida, colocasse na boca. Ele não ia depender mais das pessoas, se Jesus desse a luz que ele precisava para os olhos. Então ele fala: eu preciso disso. Quando Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele fala: eu quero ver. Ele poderia falar: queria uma esmola melhor, eu queria um pouco de atenção, eu preciso desabafar. Ele poderia falar qualquer coisa, mas o que ele disse? Eu quero ver. Eu quero ver. Então, ele atraiu a atenção de Jesus talvez por causa disso. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chama ele aqui, chamou ele para perto. Ele não ficou naquele lugar de vitimismo, né? Ele chamou para perto, perguntou qual é o objetivo da sua vida. Eu quero ver. Eu quero ver. Jesus o curou, né? Abriu a sua visão e permitiu então que ele visse a glória que estava diante dos olhos dele o tempo todo, né? E ele conseguiu então ver. E outra coisa que Jesus fez, interessante, é que Jesus permitiu que ele o seguisse. Você vai ver em algum texto bíblico, sobretudo, por exemplo, lá em Marcos capítulo 5, que tem pessoas que Jesus não deixou segui-lo. Jesus considerou que algumas pessoas era necessário que permanecessem onde estavam, agora com uma condição melhorada, curados,
Por exemplo, o cego, o endemoniado gadareno, de Marcos capítulo 5. Jesus falou, fica na sua terra, entre os seus parentes, entre os seus conhecidos, fica lá, porque eles vão ver que a sua vida mudou, e isso vai ser interessante. Não, esse cego Jesus permitiu que fosse atrás dele, porque com a percepção que esse cego tinha, com a clareza de mente que ele tinha, com a ligação que ele fez entre Jesus e o Messias, estando ele entre os discípulos, ele ia ajudar esses discípulos a enxergar um pouco mais, não ia? Porque esses discípulos não tinham percebido. Quando Jesus pergunta para o grupo mais seleto dele, que eram os 12 apóstolos, ele chega num canto e pergunta para eles, o que vocês acham de mim? Quem que vocês acham que eu sou? Eles não tinham resposta para aquela pergunta. Se o cego tivesse ali, teria. Você é o Messias, você é o Filho de Deus, você é o Filho de Davi. Porque desde o princípio, no primeiro contato do cego com Jesus, foi isso que ele disse, Jesus, Filho de Davi. Então, a mente do cego estava mais esclarecida do que a mente dos discípulos de Jesus. Então Jesus falou, você tem que vir comigo, você precisa vir comigo, porque você é um testemunho fiel, verdadeiro, de que de fato eu fui enviado pelo meu Pai. Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter a mente clarificada, iluminada, para a gente então conseguir transpor os desafios que a vida oferece. Lembrando que se você não tiver esse poder de transpor os desafios que a vida oferece, você vai ser tragado pela vida, porque a vida é dura para quem é mole. E esse cego demonstrou nitidamente que ele tinha condições em Deus de ir mais além. E a gente também tem condições de ir mais além. Como escreveu a Juscelane aí, posicionamento, tomar algumas posições que são importantes, alguns posicionamentos que são importantes para transpor os desafios que a vida oferece. Um grande abraço, Vanderleia, um grande abraço, Juscelane, Alice, Sandra, Carlinha, Flávia, a irmã Ana e todo mundo que está aí. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de nós. Amanhã, se Deus assim permitir, às 7h40, a gente se encontra aqui para mais uma conversa sobre a palavra de Deus. Fique com Deus.